Olá! Hoje na disciplina de Cinesiologia 2 a gente vai falar sobre joelho. O joelho é formado por três ossos, o fêmur, a tíbia e a patela. O fêmur aqui em cima, a tíbia aqui embaixo e a patela aqui na frente. A fíbula não participa da articulação do joelho, porque ela não chega a ter contato com o fêmur. Esses três ossos, eles vão formar duas articulações diferentes. A articulação tíbio-femoral, entre a tíbia e o fêmur, e a articulação patelofemoral, que é a articulação entre a patela e o fêmur. Por isso a gente acaba chamando o joelho de complexo articular do joelho, porque ele tem mais do que uma articulação. Nessas imagens, a gente está vendo como é o alinhamento do joelho. Na imagem da esquerda, nós temos o alinhamento desejável, considerado normal, do joelho no plano sagital. Tá? Então, as três imagens representam o alinhamento do joelho no plano sagital. O que é o desejável? O desejável é que o eixo longitudinal da coxa forme um ângulo de 180 graus com o eixo longitudinal da perna. Quando esse ângulo formado entre a coxa e a perna é maior do que 180 graus, essa condição, esse alinhamento é chamado de geno recurvatum ou hiperextensão de joelho, que é a famosa perna em X ou joelho em X, que se fala tanto no balé. Quando esse ângulo posterior entre a coxa e a perna é menor do que 180 graus, essa condição é chamada de genuflexum ou joelho flexo. Nessa condição é como se o joelho tivesse sempre um pouquinho flexionado. Uma pessoa que tem genuflexum, ela não consegue estender completamente o joelho. Qual é o problema da hiperextensão de joelho? No balé, ela acaba sendo um elemento estético e até mesmo desejável, né? Mas o problema dessa condição é que isso representa uma frouxidão ligamentar. Significa que esse joelho ele tem os elementos, os tecidos moles, os ligamentos um pouco mais frouxos. Então, se você mantém o joelho nessa posição constantemente, isso pode estar colocando as estruturas ligamentares do joelho a uma tensão exagerada. É grande a polêmica, né, para quem tem a hiperextensão de joelho, ou a perna em X, o joelho em X, quando vai fazer primeira posição, se encosta o joelho, estica completamente e mantém os calcanhares separados, ou se dá uma afrouxadinha no joelho e encosta os calcanhares. O que eu, do ponto de vista anatômico e cinesiológico, considero mais correto? Afrouxar um pouquinho o joelho e encostar os calcanhares. Por quê? Quanto mais você força essa situação, onde você tende a aproximar os joelhos e manter os calcanhares separados, maior é a tensão que você está colocando sobre os ligamentos do joelho. E isso a longo prazo pode representar um problema. Então, cuidado, principalmente quem for trabalhar com criança, para não forçar essa situação numa condição muito exagerada, que é o que acontece na maioria das vezes quando está se formando, por exemplo, bailarinas clássicas. Claro que é diferente se a gente estiver falando de uma bailarina do Royal Opera House, é como se a gente estivesse falando de atleta de elite. Nesse caso, elas forçam aí a extensão do joelho porque isso faz parte da estética do balé. Mas a gente também tem que pensar na sobrevida desse bailarino e na saúde desse joelho. Então, o que eu recomendo é não forçar essa situação de hiperextensão de joelho. Quando a gente olha no plano frontal, o alinhamento ideal do joelho não é um ângulo de 180 graus entre a coxa e a perna, como era visto no plano sagital. O normal é que a gente tenha o chamado valgo fisiológico. O que é o valgo fisiológico? Que é essa imagenzinha aqui da esquerda. Se eu pegar o ângulo entre o eixo longitudinal do fêmur e o eixo longitudinal da tíbia e calcular esse ângulo aqui de fora,
esse valor que está aqui está mostrando o ângulozinho de dentro, ó. Ele vai dar um ângulo, esse ângulo interno aqui, ele vai ser maior do que 180 graus. Ele vai estar entre 185 e 190 graus. Então, no valgo, na situação de valgo, o joelho ele é apontado um pouquinho para dentro, pela própria anatomia do nosso corpo. Então, a gente tem aqui a nossa pelve, o fêmur sai da lateral da pelve e ele vem para o centro para se encontrar com a tíbia que desce reto. Então, essa própria largura da nossa pelve vai determinar, por exemplo, quanto de valgo que a gente tem. E por isso é mais comum mulheres ter um valgo maior do que homens, porque normalmente elas têm o osso do quadril, a pelve mais larga do que os homens. Então, em torno de 15 graus, esse ângulo entre o eixo longitudinal da coxa e da perna é considerado fisiológico, é considerado natural. Acontece que em algumas situações, como nessa imagem da direita, esse ângulo, esse valgo, ele é muito maior. Ele ultrapassa esses 190 graus, se a gente for medir esse ângulo interno aqui. Essa condição é chamada de genu valgum ou joelho valgo. Então, o joelho valgo é quando ocorre um aumento do ângulo de valgismo. E a gente também tem a situação contrária, que é a imagem do centro, onde esse ângulo interno entre o eixo longitudinal do fêmur e da tíbia, ele vai ser menor do que os 185 graus. Na verdade, ele vai ser menor aqui que 180 graus, inclusive. Essa condição é chamada de genu varum ou joelho varo. Então, genu varum ou joelho varo, que é quando o ângulo de valgismo se inverte. Então, no joelho valgo, o joelhinho é para dentro, no joelho varo, o joelhinho é para fora. Então, uma brincadeirinha que a gente faz para decorar o que é o joelho varo vara a bola vaza pelo meio das pernas. Essas duas condições que a gente acabou de ver, elas são condições estáticas, quando eu olho a pessoa parada. Existe uma condição que é chamada de valgo dinâmico de joelho, que é um desalinhamento que acontece durante o movimento, ou seja, enquanto a pessoa está se movimentando. Então, se vocês olharem essa animação do lado esquerdo, cada vez que essa pessoinha agacha, o joelho desvia para dentro. Então, isso é chamado de valgo dinâmico do joelho. Dinâmico porque ele só aparece durante o movimento. Na verdade, o valgo dinâmico não é um movimento do joelho em si, ele é uma combinação de inclinação da pelve, adução e rotação interna do quadril, abdução do joelho e rotação interna do joelho e pronação do pé. Então, é um conjunto de movimentos que acontecem no membro inferior inteiro. Quem tiver maior interesse em conhecer mais sobre o valgo dinâmico de joelho, tem um link no meu canal do YouTube sobre isso. Vamos falar agora sobre a articulação tíbio-femoral, ver quais são as características e os movimentos dessa articulação. Apesar da gente observar que o joelho faz principalmente flexão e extensão, o joelho é uma articulação que tem 2 graus de liberdade, porque além de fazer flexão e extensão, a gente vai ver que ele também faz movimentos de rotação interna e externa. A gente acaba não percebendo porque são movimentos muito pequenininhos. Então, o eixo principal da articulação do joelho é o eixo transversal, que é um eixo que, atravessa esses côndilos femorais. E então o movimento de flexão e extensão vai acontecer em torno deste eixo transversal no plano sagital. Entretanto, a articulação tíbio-femoral, como eu comentei, tem um 2º grau de liberdade. Quando o joelho está flexionado, a gente consegue fazer rotação do joelho em torno do eixo longitudinal da perna.
A gente também tem no joelho uma rotação automática. O que é isso? Essa rotação, na verdade, ela sempre vai acontecer quando a gente faz flexão e extensão por conta da própria geometria articular. Então, se a gente observar a superfície articular do fêmur, nessa figura à esquerda, o côndilo medial do fêmur é mais estreito e proeminente que o côndilo lateral do fêmur. Então, o eixo antero-posterior dos côndilos não são paralelos, como a gente consegue perceber por essas duas linhas vermelhas. Eles são divergentes para trás e o medial é mais inclinado do que o lateral. Além disso, se a gente observar a superfície articular da tíbia, a gente vai perceber que o platô tibial medial ele é 50% maior do que o platô lateral. Então, o que acontece? Quando o fêmur se movimentar em cima dessa tíbia, por conta dessa diferença de tamanhos, vai acontecer uma rotação. Imagina se você tivesse uma cadeira de rodas, só que a roda de um lado fosse um pouco menor do que a roda do outro lado. A hora que você tentasse empurrar essa roda para frente, automaticamente ela ia girar, ela ia se movimentar em direção à roda menor. É mais ou menos isso que acontece no nosso joelho por conta dessa diferença de tamanho entre os côndilos femorais e entre os platôs tibiais. Para a gente observar o movimento de flexão e extensão, a posição de referência é quando o eixo da perna está situado no prolongamento do eixo da coxa. Então, se a gente olhasse a pessoa de perfil, no plano sagital, seria aquele alinhamento ideal que a gente já comentou. No movimento de flexão, eu vou aproximar a perna da coxa, a face posterior da perna da face posterior da coxa. No movimento de extensão, eu vou afastar a face posterior da perna da face posterior da coxa. Quando acontece um movimento de flexão e extensão no joelho, de verdade, o fêmur está fazendo dois movimentos diferentes. Além dele rolar para trás, ele desliza para frente, porque se ele não fizer isso, ele perde o contato com a tíbia. Então, aqui nessas figurinhas, na figurinha do lado mais à esquerda, a figurinha A, a gente está vendo que seria um deslizamento puro aqui, um rolamento puro aqui. Então, se ele continuasse rolando, ele perderia o contato aqui com a tíbia. Portanto, quando ele faz a flexão, ele rola para trás e desliza para frente, como a gente consegue perceber nessa animação aqui embaixo. E por isso que a articulação do joelho acaba sofrendo bastante. A gente usa muito essa articulação e imagina ficar o tempo todo fazendo esse deslizamento do fêmur sobre a tíbia. Como é esse movimento de rotação axial do joelho, então? Para eu observar o movimento de rotação axial, a posição de referência tem que ser com o indivíduo sentado com as pernas pendentes e o joelho flexionado em um ângulo de aproximadamente 90 graus e com a ponta do pé ligeiramente dirigida para fora. Então, se a pessoa estiver em pé, a gente não consegue observar o movimento de rotação axial, ou seja, de rotação interna e externa, porque ele só acontece quando o joelho está flexionado. Na rotação interna, a tuberosidade da tíbia vai se aproximar da linha média do corpo. A pontinha do pé vai virar para dentro, como nessa figura mais à direita. Na rotação externa, a tuberosidade da tíbia vai se afastar da linha média do corpo, como esta figurinha aqui do lado esquerdo. Um jeito bacana da gente sentir, da gente visualizar a rotação axial do joelho é fazer esse experimento aqui. Se você sentar, deixar sua perna pendida fizer uma marquinha bem no meio
da patela e uma marquinha bem em cima da tuberosidade da tíbia, você vai ver que essas duas estruturas, elas estão alinhadas ou muito próximas de estarem alinhadas quando você está com o joelho flexionado a 90 graus. Quando você estende o joelho, acontece uma rotação externa da tíbia e, consequentemente, a tuberosidade da tíbia não vai estar mais alinhada com a patela, ela vai estar desviada ligeiramente para fora. Então, assim a gente consegue perceber essa rotação automática do joelho que eu mencionei. Como os movimentos mais importantes do joelho são os movimentos de flexão e extensão, a gente vai focar nesses movimentos, tanto em relação às amplitudes, quanto em relação aos músculos e ações musculares quando a gente for avaliar um movimento, tá? Então, a amplitude da flexão, ela é diferente se a flexão for ativa ou se a flexão for passiva. Na flexão ativa, eu tenho, se o meu quadril estiver flexionado, 140 graus de flexão de joelho, se o meu quadril estiver estendido, 120 graus de flexão de joelho. Lembre-se que essa diferença ela é dada por conta dos músculos biarticulares que vão agir tanto no quadril quanto no joelho. Então, quando eu tenho o quadril em extensão, o músculo que faz extensão do quadril é o mesmo músculo que faz flexão do joelho, ou seja, os isquiotibiais. Então, se eles já se encurtaram para estender o quadril, eles perdem essa capacidade de se encurtar muito mais para fazer a flexão do joelho. Na flexão passiva, essa flexão do joelho ela pode chegar a 160 graus. Na extensão, a gente de verdade não deveria ter extensão, porque a extensão ou ela é a volta da flexão, né? Que é, se eu fui 140, eu volto 140, mas de verdade aqui o que está chamando de extensão de menos 5 a menos 10 está correspondendo àquela hiperextensão, quando eu passo do alinhamento e a minha perna vai mais para frente. Então, é aceitável uma hiperextensão de joelhos de 5 a 10 graus mais ou menos. Tá? Além de 10 graus, pode significar um risco para esse joelho, porque essas estruturas ligamentares podem estar sofrendo uma tensão muito grande, tá? É muito mais comum a gente encontrar essa hiperextensão em mulheres e crianças justamente por já terem uma maior frouxidão ligamentar. A rotação interna do joelho tem mais ou menos 30 graus, a rotação externa mais ou menos 40 graus. Mas como eu mencionei, a gente vai focar mais na flexão e extensão do joelho, que são os movimentos mais importantes. Como é que é dada a estabilidade da articulação do joelho? É claro perceber que não é pela congruência óssea. Então, a gente não tem um bom encaixe entre o fêmur e a tíbia nesta articulação do joelho. Então, as outras estruturas articulares vão ter que dar conta dessa estabilidade. Quem são essas outras estruturas articulares? Os meniscos, os ligamentos e todos os músculos que cruzarem a articulação do joelho. Vocês já devem ter estudado o menisco na aula de anatomia, então vamos lembrar o que é um menisco. Então, o menisco nada mais é do que um disco articular cartilaginoso e que ele tem um buraquinho no meio. Então, a diferença entre o menisco e o disco é que o disco ele seria um disco inteiro de cartilagem e o menisco ele é como se fosse uma letra C, ele é vazado. O menisco medial, ele não é igual ao menisco lateral, justamente porque os côndilos femorais têm tamanhos diferentes e os platôs tibiais têm tamanhos diferentes. Então, eles seguem essa conformação óssea. O menisco medial, ele tem uma forma parecida com um C, enquanto o menisco lateral tem uma forma parecida com a letra O, ele quase fecha completamente. O menisco medial é menos móvel do que o menisco lateral. O menisco lateral ele tem uma mobilidade maior.
Por conta disso, o menisco medial ele acaba sendo mais lesionado, porque ele se adapta menos aos movimentos do fêmur. Enquanto o menisco lateral ele é fixado pelo ligamento cruzado posterior, ele tem uma fixação ao ligamento cruzado posterior, ao músculo poplíteo e aos ligamentos menisco-femorais posteriores, o menisco medial ele é fixado ao ligamento colateral medial, ao ligamento cruzado anterior e à cápsula articular adjacente. Por isso que é muito comum quem tem ruptura do ligamento cruzado anterior também ter lesão de menisco medial, porque existe essa conexão entre o menisco medial e o ligamento cruzado anterior, enquanto o menisco lateral ele vai estar conectado ao ligamento cruzado posterior. Quais são as funções dos meniscos? Acho que a mais clara, que é a primeira que vem à nossa mente quando a gente pensa em menisco, é diminuir o impacto do joelho, né? Então ele diminui esse estresse compressivo na articulação do joelho, mas não é só isso. O menisco também é importante para estabilizar a articulação do joelho, para diminuir o atrito das cartilagens articulares, ele ajuda a guiar os movimentos do joelho, ele diminui a pressão nas cartilagens articulares e ele suporta cerca de 50% da carga total imposta aos joelhos. Então, o menisco ele é uma estrutura extremamente importante. A função dele vai muito além do que simplesmente reduzir impacto. E por isso é tão importante a gente prevenir lesão, porque hoje em dia, se você tem lesões muito graves de menisco, o tratamento é fazer uma cirurgia onde você retira o menisco, né? Então, vai fazer falta. O melhor é prevenir que não seja lesionado. E também existem cirurgias que tentam preservar esse menisco. Então, vai suturar o menisco, vai debridar esse menisco, vai tentar raspar os pedacinhos que estão se soltando ali para tentar preservar esse menisco ao máximo. Mas o ideal mesmo é prevenir a lesão. Sempre que o nosso joelho faz flexão e extensão, os meniscos eles acompanham esse deslizamento do fêmur indo para frente ou para trás. Quando eles não acompanham esse movimento, por exemplo, em casos de movimentos muito rápidos, muito bruscos, ele pode ficar prensado entre o fêmur e a tíbia e pode ser lesionado, uma lesão muito comum em jogadores de futebol. Quando o joelho faz movimentos de rotação, os meniscos também vão acompanhar esse giro, né, essa rotação que o fêmur faz. Então, um menisco desloca para frente, enquanto o outro menisco desloca para trás. Quando acontecem movimentos muito bruscos, movimentos de rotação muito bruscos ou além da amplitude, também pode acontecer lesão nesses meniscos. Também é um mecanismo muito comum de acontecer no futebol. E esse mecanismo também é um mecanismo muito comum da ruptura do ligamento cruzado anterior. Quando o pé fica fixo no chão e você gira o seu corpo todo para lá, isso causa uma rotação no joelho e aí você tem um risco aumentado tanto de romper ligamento cruzado anterior, como de lesionar os meniscos, principalmente o menisco medial, porque como ele é mais fixo, ele não consegue acompanhar esse movimento do fêmur. Quais são as estruturas que vão garantir a estabilidade transversal do joelho, ou seja, vão garantir que esse joelho não tenha esse jogo látero-lateral, não faça abdução e adução ou tenha esse movimento bastante limitado? Os ligamentos colaterais, que vão ser responsáveis pela coaptação passiva, e os músculos que atravessam a articulação, que vão fazer a coaptação ativa. Então, coaptação ativa porque esses músculos contraem, diminuem de tamanho, então eles vão comprimir esse joelho e vão segurar essa estrutura firme. E os ligamentos colaterais, vamos lembrar lá da anatomia, nós temos o ligamento colateral lateral,
entre o fêmur e a fíbula, e o ligamento colateral medial entre o fêmur e a tíbia. Então, cada vez que você tem esse jogo no joelho, ou tenta fazer a abdução e adução do joelho, você está colocando em tensão esses ligamentos colaterais principalmente. Já a estabilidade antero-posterior do joelho, ela vai ser garantida pelos elementos cápsulo-ligamentares, que nada mais é do que a cápsula articular e os ligamentos capsulares, extracapsulares e intracapsulares, né, que são os ligamentos colaterais e os cruzados principalmente, e também os músculos que atravessam a articulação. Então, enquanto a estabilidade transversal tinha a participação mais importante dos ligamentos colaterais, a estabilidade antero-posterior vai ter a participação mais importante dos ligamentos cruzados anterior e posterior, mas os ligamentos colaterais também vão entrar em tensão quando eu tenho esse jogo para frente e para trás do joelho. Quais são os limites articulares do joelho que vão determinar então a amplitude de movimento do joelho? No movimento de flexão, nós temos como fatores ósseos para esse limite articular o encontro da superfície posterior dos côndilos femorais e da tíbia. Então, se eu flexionar até o final, eu posso ter o contato entre o fêmur e a tíbia. Como fatores ligamentares, nós temos a tensão dos ligamentos cruzados anterior e posterior. E como fator muscular, nós temos as massas musculares da face posterior da coxa e da perna e a resistência tônica do quadríceps. Então, quanto maior for a minha massa muscular dos posteriores da coxa e da panturrilha, mais cedo eles vão se encontrar, menos flexão de joelho eu vou conseguir fazer. Quanto menor for a flexibilidade do quadríceps, também menor flexão de joelho eu consigo fazer, porque como o quadríceps é um músculo que faz extensão do joelho, quando eu faço flexão, eu estou tracionando esse músculo, estou tensionando, colocando ele em tensão. Então, eu vou até o limite onde ele permitir. Quais são os limites articulares para extensão? Como fatores ósseos, a gente tem o encaixe ósseo dos côndilos femorais, tíbia e patela. Como fatores ligamentares, a tensão dos ligamentos cruzados anterior e posterior. E como fatores musculares, a resistência tônica dos músculos flexores do joelho. Então, da mesma forma que eu falei para o quadríceps na flexão, aqui funciona para os isquiotibiais. Quanto mais encurtados tiverem os isquiotibiais, maior resistência eles vão ter, menos extensão de joelho a gente consegue fazer. Quais são os limites articulares para as rotações axiais? Como fator ósseo, nós temos as espinhas tibiais e os côndilos femorais. As espinhas tibiais são essas proeminências que a gente tem no meio aqui da tíbia. Como fatores ligamentares, nós temos a tensão dos ligamentos cruzados, limitando a rotação interna e externa, e a tensão dos ligamentos colaterais, que vão limitar o movimento de abdução e adução. Como fatores musculares, na rotação interna, nós temos a tensão dos rotadores, dos músculos que fazem a rotação externa, e na rotação externa, nós temos a tensão dos músculos que fazem a rotação interna. Quando eu faço movimentos além dos limites articulares, eu posso ter fraturas, principalmente dos platôs tibiais, e o que é mais comum de acontecer, eu posso ter ruptura dos ligamentos, tanto dos ligamentos cruzados quanto dos ligamentos colaterais. A gente pode ter luxações, que está representada aqui nesse raio-x aqui embaixo, então a gente percebe que o fêmur perdeu completamente o contato com a tíbia, tá? E a gente pode ter uma combinação disso tudo, né? Em lesões mais graves, a gente tem ruptura do cruzado, ruptura do colateral, lesão de menisco
e fratura de platô tibial. Abre um parênteses, foi exatamente isso que eu tive no meu joelhinho esquerdo, fecha parênteses. Quando a gente tem uma instabilidade ligamentar, ou porque esse ligamento está muito frouxo, ou principalmente porque esse ligamento foi rompido, eu vou perceber um jogo diferente na articulação. Então, se eu tiver a ruptura dos ligamentos colaterais, eu vou ter um jogo no sentido látero-lateral desse joelho. Se eu tiver a ruptura do ligamento cruzado anterior ou posterior, eu vou ter um jogo no sentido antero-posterior desse joelho. Um teste bastante utilizado para ver se a pessoa teve ruptura de ligamento cruzado anterior é o teste de gaveta ou o sinal de gaveta. Então, nessa figurinha embaixo à esquerda, vocês estão vendo como é que é realizado o teste. A pessoa fica deitada, a pessoa que vai fazer o teste senta em cima do pé da pessoa que vai ser avaliada, posiciona as mãos próximas ao joelho, mas atrás da panturrilha e traciona para frente e para trás. Então, ela vai empurrar para trás, tracionar para frente e vai sentir o tanto que essa tíbia está deslocando para frente e para trás. Então, quando o deslocamento posterior for maior que o esperado, significa que houve uma ruptura do ligamento cruzado posterior. Quando o deslocamento anterior é maior, significa que pode ter acontecido uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Esse teste, apesar de ser bastante utilizado, em alguns casos ele dá falso negativo. Quando acontece uma lesão, pode acontecer dessa musculatura ficar tensa demais por causa da dor e mesmo como um mecanismo de proteção, e ela segura a tíbia e a tíbia acaba não tendo um deslocamento muito proeminente e a pessoa acaba achando que o teste está negativo, e aí quando vai fazer a ressonância magnética vê que o ligamento está rompido. Então, de verdade, o exame para saber se teve ruptura de ligamento, o exame ideal é a ressonância magnética. Vamos ver agora a articulação patelofemoral. Essa articulação é a articulação entre a face patelar do fêmur e a face articular da patela. E essa articulação patelofemoral ela é extremamente importante para os movimentos do joelho. Tá? Quem garante a estabilidade dessa articulação patelofemoral? A tensão do quadríceps, porque o quadríceps está inserido em cima da patela, exatamente. O ligamento patelar, que é o ligamento que sai da patela e vai até a tuberosidade da tíbia, como se fosse uma continuidade do tendão do músculo quadríceps. Aliás, é o ligamento patelar que vai transferir a tensão produzida pelo músculo quadríceps para a tíbia. E a própria geometria articular, porque a patela ela se encaixa ali direitinho na face patelar do fêmur. Aqui nessa animação, vocês estão percebendo qual é a função da patela no joelho. Então, a gente tem ali 2 sticks de madeira e a pessoa está tentando movimentar sem a pedrinha, ou seja, como se esse joelhinho não tivesse patela, e agora com patela. E é nítido que sem a patela esse movimento ele é mais penoso, ele é menos amplo, parece que a pessoa tem que fazer mais força ali, né? E com a patela esse movimento é mais amplo e realizado com menos esforço. Isso acontece porque a patela ela afasta a linha de ação da força do quadríceps do eixo articular, ela aumenta o braço de alavanca da força produzida pelo quadríceps. Consequentemente, ela aumenta o torque do quadríceps. Lembra que a gente viu no semestre passado sobre torque? Torque é igual força vezes distância. Então, a patela aumenta a distância da linha de ação da força do quadríceps até o eixo da articulação do joelho. Nessa animação, vocês estão vendo os movimentos da patela enquanto a gente faz flexão e extensão
do joelho. A patela vai deslizar ali em relação ao fêmur. Então, ela vai deslizar tanto para cima ou para baixo, quando a gente faz flexão, extensão, quanto de um lado para o outro, quando a gente faz os movimentos de rotação do joelho, como vocês podem ver nessa figura aqui abaixo e à direita. E por isso a patela, com o tempo, acaba sofrendo bastante. É muito comum a gente ter desgaste da cartilagem articular da patela, conhecida como condromalácia de joelho, hoje em dia chamada de síndrome da dor patelofemoral, porque muitas vezes vem associada com essa dor anterior no joelho, né? Porque a patela ela é extremamente solicitada em todos os movimentos do joelho. A área de contato entre a patela e o fêmur, ela vai se alterar conforme for mudando o ângulo de flexão do joelho. E aqui o que a gente precisa ter cuidado é que a gente lembra das aulas de física, né, que pressão é igual força sobre área, ou seja, quanto menor for a área, maior vai ser a pressão que essa articulação está sofrendo, consequentemente maior a chance dela sofrer lesão. Por isso é muito importante que a patela esteja no lugar que ela deve estar. Existem casos que as pessoas têm uma situação conhecida como patela alta. O quadríceps está muito encurtado e sobe a patela fica fora do lugar ideal. E aí, na hora de fazer esses movimentos do joelho, ela pode sofrer pressões muito maiores do que a que ela está acostumada a receber. Então, por isso é importante, nesses casos, corrigir essa patela alta com exercícios adequados, com alongamento para descer essa patela e ela ficar sempre no lugarzinho dela. A gente tem uma série de forças agindo na patela, em especial as forças produzidas pelo músculo quadríceps. Então, se a gente imaginar que a gente tem aqui ó, o reto femoral e o vasto intermédio contraindo para cima, eles vão puxar essa patela para cima. O vasto medial e lateral vão produzir forças nessa patela no sentido medial e lateral. E além disso, a gente tem as forças que vão estar sendo transmitidas para a patela indiretamente pelos tecidos moles, pelo tendão patelar, pelo retináculo da patela. Então, os tecidos que envolvem a patela, quando forem tensionados, eles vão transferir essa tensão para a patela. Então, a gente precisa que essas forças, elas estejam sempre muito bem equilibradas para a patela se manter no lugar. Se uma força dessa daqui for maior do que as outras, essa patela pode luxar, ela pode sair do lugar, que é o que a gente está observando aqui nessa imagem deste exame aqui. Então, o que acontece? Às vezes, o vasto lateral está muito mais forte que o vasto medial, quando a gente vai flexionar o joelho e estende ele de uma vez, essa força maior produzida pelo vasto lateral puxa a patela mais para fora e ela acaba saindo do lugar, tá? Isso é a luxação de patela. Muitas vezes ela sai e volta novamente. O problema disso é que isso pode desgastar, levar a um desgaste da cartilagem articular. Algumas situações vão levar a um aumento das forças de compressão entre a patela e o fêmur. Por exemplo, o aumento da flexão vai levar a um aumento dessas forças compressivas. Um aumento da demanda de força do quadríceps também vai levar a um aumento dessas forças compressivas, né? Se eu tiver mais força sendo produzida pelo músculo, eu tenho mais força chegando ali na patela. E aqui só a título de curiosidade, quando a gente sobe escadas, a nossa patela pode sentir uma força 3,3 vezes o nosso peso corporal. Quando a gente faz um agachamento, essa força que chega na patela, ela pode ser até 7,8 vezes o nosso peso corporal. Vamos entrar agora nos músculos que vão movimentar
o nosso joelho. Então aqui a gente tem o famoso músculo quadríceps. Quadríceps, o nome já fala, ele tem 4 origens e uma inserção. O quadríceps é formado pelo reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Só o reto femoral vai agir no quadril porque ele tem inserção no osso quadril. O reto femoral tem inserção na espinha ilíaca antero-inferior. Os vastos têm origem no fêmur, tá? Na linha áspera do fêmur, e o vasto medial lateral e o vasto intermédio na superfície anterior do fêmur. Os 4 vão se inserir na patela, mas é bom lembrar que a força produzida por esses músculos, na verdade, chega na tíbia, transmitida pelo tendão patelar, tá? Por isso que eles conseguem fazer extensão do joelho. Então é errado falar que o quadríceps faz flexão do quadril, porque o único músculo que faz flexão do quadril é o reto femoral. Os vastos fazem só extensão do joelho. Então, quadríceps, extensão do joelho. Aqui nessa figurinha fica mais fácil perceber isso, nessa figurinha à esquerda em cima, né? Que a gente percebe que o reto femoral cruza a articulação do quadril, então quando ele se encurta, ele consegue puxar, né, e gerar movimento na articulação do quadril, enquanto os vastos só cruzam a articulação do joelho. Tá? Quando o quadril está fletido, o reto femoral, também é conhecido como reto da coxa, ele vai se tornar menos eficaz como extensor do joelho, porque ele consegue produzir menos tensão. Como ele já se encurtou, ele tem uma capacidade reduzida de continuar produzindo muita tensão. Então, os vastos acabam tendo que fazer este papel. O vasto lateral é um músculo muito conhecido por tracionar a patela no sentido superolateral e geralmente ele é mais forte que o vasto medial, que vai fazer o movimento contrário, né? A tração superomedial da patela. Então, em alguns casos, a gente precisa enfatizar o músculo vasto medial, que existe uma briga aqui, tá, entre anatomistas e não anatomistas sobre a existência desse músculo vasto medial oblíquo, que seria uma porçãozinha do vasto medial. De qualquer forma, existem estudos que mostram que essa porção do vasto medial, ou seja, o músculo vasto medial, ele pode ser enfatizado nos últimos 20 graus de extensão do joelho. Ah, só voltando aqui, uma coisa importante, lembra que eu posso fazer extensão do joelho considerando a coxa fixa e mexendo a perna, como nessa animação embaixo à direita, mas eu também posso fazer extensão do joelho considerando a perna fixa e movimentando a coxa, como acontece quando a gente está sentado e vai ficar de pé. Tudo isso é extensão do joelho. O músculo bíceps femoral, ele tem 2 origens e uma inserção. A origem da cabeça longa é no isquio, a origem da cabeça curta é na linha áspera do fêmur e a inserção desse músculo é no côndilo da tíbia e na cabeça da fíbula. A ação deles é extensão e rotação externa do quadril. No joelho, eles vão conseguir fazer a flexão e a rotação externa do joelho. E eles ainda vão ter uma função na pelve, mas eu vou deixar para falar de pelve numa aula específica. O músculo bíceps femoral, ele faz parte dos músculos isquiotibiais, juntamente com o semitendinoso e o semimembranoso, popularmente conhecidos como posterior de coxa. Então, sempre que eu tiver uma flexão de joelho, eu tenho, por exemplo, a ação do músculo bíceps femoral. O músculo semitendinoso tem origem no isquio e inserção na borda medial da tuberosidade da tíbia. Então, enquanto o bíceps era um músculo lateral do joelho, o semitendinoso é um músculo medial do joelho. Consequentemente, enquanto o bíceps faz rotação externa do joelho, o semitendinoso vai fazer rotação interna do joelho. Os outros movimentos são iguais, o do bíceps.
O músculo semimembranoso está ali pertinho do músculo semitendinoso. Também tem origem no isquio, também tem inserção no côndilo medial da tíbia e vai ter a ação exatamente igual à do semitendinoso. Os isquiotibiais, ou seja, o bíceps femoral, o semimembranoso e o semitendinoso, eles são flexores do joelho quando o quadril estiver fletido. Então, o que significa isso? Eles têm uma maior eficiência no joelho quando eu estiver fazendo flexão do quadril, porque aí eles não estão agindo no quadril, eles não estão encurtados, eles estão numa posição favorável para que eles se encurtem e produzam movimento no joelho. E, consequentemente, eles são extensores do quadril quando o joelho estiver estendido, né? Então, se eles não estão encurtados no joelho para produzir movimento do joelho, eles vão ter uma maior capacidade de se encurtar e produzir movimentos no quadril. Enquanto o bíceps faz flexão com rotação externa do joelho, o semitendinoso e o semimembranoso faz flexão com rotação interna do joelho. Então, o equilíbrio entre o bíceps, que é lateral, e o semitendinoso e o semimembranoso, que é medial, é importante para que sempre que eu faça flexão e extensão, eu tenha esse jogo de rotação interna e externa do joelho bastante controlado. Uma coisa importante da gente perceber aqui nessas figurinhas aqui embaixo é que muitas vezes quando a gente faz algumas posições conhecidas para alongar os isquiotibiais, se a gente não pensar no movimento que a pelve está realizando, de verdade a gente não está tirando o melhor proveito desse exercício, né? Então, nesse exercício aqui do lado esquerdo, além da pelve tá em retroversão, o bumbum tá encaixado para dentro, e se eu pensar que a origem dos isquiotibiais é aqui no isquio, eu não tô empurrando ela para longe quando eu faço isso, né? Eu ainda tenho uma tensão, uma pressão excessiva aqui no joelho. Já nessa figurinha do lado esquerdo, né, que tá representando, por exemplo, quando a gente quer botar a mão no chão, se a gente mantiver a pelve desse jeito aqui, é bem visível aqui na figurinha do meio, né? Eu tô trazendo, eu tô mantendo esse isquio, que é onde está a origem dos isquiotibiais, para baixo, para próximo aqui. Então, eu não tô tirando o maior proveito deste movimento no sentido de ganhar flexibilidade dos isquiotibiais. Então, é importante pensar em jogar esse isquio lá para longe, né? Ou seja, se eu arrebitar o bumbum, eu estou jogando esse isquio lá para longe e eu consigo tirar um melhor proveito desse exercício de alongamento dos isquiotibiais. Um outro músculo que vai fazer a flexão do joelho junto com os isquiotibiais são os músculos gastrocnêmios, que eles são mais conhecidos, mais estudados no tornozelo, né, que são os músculos da panturrilha, mas como os gastrocnêmios têm origem no côndilo medial e lateral do fêmur, ele também consegue fazer a flexão do joelho. Então, a inserção dele é no calcâneo, por isso ele vai conseguir fazer também a flexão plantar do tornozelo, mas ele também é importante na flexão do joelho. O músculo poplíteo é um músculo pequenininho que tem origem no côndilo lateral do fêmur e inserção na superfície posterior da tíbia. Ele vai fazer flexão e rotação interna do joelho e ele é conhecido como um flexor típico do joelho. Por que isso? Porque ele é o único músculo que só faz flexão do joelho. Os outros flexores fazem outros movimentos também. Os isquiotibiais também fazem flexão do quadril e os gastrocnêmios também fazem flexão plantar. O poplíteo é o único músculo que só faz flexão do joelho, mas como ele é um músculo pequenininho e ele está muito perto da articulação do joelho, do eixo dessa articulação, ele consegue produzir pouco torque, né? A força dele tem pouca eficiência. Então, na verdade, a principal função dele é manter a estabilidade do joelho e destravar o joelho, aquele início da flexão. O resto da flexão são os outros músculos que vão ser responsáveis.
Músculo sartório tem origem na espinha ilíaca antero-superior, inserção no côndilo medial da tíbia, a gente já viu ele na aula de quadril. Ele vai fazer flexão, rotação externa e abdução do quadril, mas como ele cruza a articulação do joelho, ele também vai conseguir fazer a flexão e a rotação interna do joelho. Então, cuidado quando for estudar o sartório. Apesar dele vir pela frente do joelho, antes de chegar lá na inserção, ele dá a volta por trás do joelho. Por isso que ele consegue fazer a flexão e a rotação interna do joelho. Tá? Como ele cruza quadril e joelho, se ele agir no joelho, ele é fraco no quadril. Se ele agir no quadril, ele é mais fraco no joelho. O músculo grácil, que a gente também já viu na aula de quadril, tem origem no púbis, inserção no côndilo medial da tíbia, faz a adução do quadril, mas como ele cruza o joelho de uma forma muito parecida que o sartório, ele vai fazer flexão e rotação interna do joelho também. De qualquer forma, a ação dele é mais fraca no joelho, ele é mais importante nos movimentos de adução do quadril mesmo. Agora que a gente já viu os músculos do joelho, vamos analisar os movimentos do joelho. Então, para analisar o que acontece nos joelhos de um determinado movimento, primeiro a gente precisa identificar qual o movimento que está sendo realizado. Segundo, identificar aonde está a resistência, ou que tipo de resistência está sendo oferecida e qual é a direção dessa resistência. E terceiro, identificar os músculos responsáveis por esse movimento e o tipo de contração que esses músculos estão exercendo. Então, vamos aqui num primeiro exemplo. Esse é o movimento. Fácil demais, né? Então, o joelho está fazendo flexão e extensão. A resistência é dada pela gravidade e pelo halter. Essa resistência, ela é no sentido da flexão, né? Ou seja, a gravidade e o peso do halter querem fazer a extensão do joelho, então ele oferece resistência ao movimento de flexão. Portanto, eu tenho contração concêntrica dos músculos flexores do joelho quando esse joelho está fazendo a flexão, e tenho contração excêntrica dos músculos flexores do joelho quando esse joelho está fazendo a extensão. Claro que a gente tem uma particularidade aqui nesse exercício, né? Quando essa moça passa dos 90 graus, passa essa flexão além dos 90 graus, essa situação ela ia começar a se inverter, né? Porque aí o peso quer fazer flexão e a gente teria que resistir fazendo uma contração excêntrica dos extensores. Então, fazer esse exercício passando dos 90 graus não faz muito sentido por causa disso. Você acaba não tendo efetivamente a ação dos isquiotibiais, se esse for o seu objetivo com esse exercício. Vamos para um segundo exemplo. Aqui, nesse caso, o movimento continua sendo o de flexão e extensão do joelho, só que agora a resistência não é dada mais por um halter, né? Eu tenho um elástico preso ali nos tornozelos da moça. Então, eu tenho a gravidade que vai oferecer resistência à extensão, porque a gravidade quer fazer flexão, né? Mas eu tenho o elástico oferecendo resistência à flexão, porque o elástico está puxando no sentido da extensão. E aí? Quais são os músculos que estão trabalhando e qual é o tipo de contração? Essa eu não vou responder, essa fica para vocês pensarem.